Olá, está no ar o nosso podcast O A Voz do Empreendedor, aqui na programação da sua Rádio Terra FM, também ao vivo através do nosso canal no YouTube, o Terra Play, e compartilhado também através das nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no site asuaradio.com.br e aos sábados na nossa coluna semanal no Jornal Folha do Mate, onde compartilhamos informações e histórias ligadas a empreendedores locais e regionais, também entrevistamos autores de livros e destacamos eventos que venham a pautar o empreendedorismo na nossa região. Sempre com oferecimento de Compumate Softwares Corporativos. Para você que tem dificuldades em realizar suas vendas com mais tecnologia, a Compumate lançou um sistema de caixa de autoatendimento, self-checkout, para supermercados. Entre em contato com a Compumate na Emílio Selva 825 em Venâncio, telefone 3793-3500. Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, vestibular complementar com inscrições gratuitas. Acesse unisque.br/vestibular. JM Automóveis, a loja do Moa, completando 10 anos neste mês de março, com diversas condições especiais e brindes para você, cliente. Passe na JM Automóveis, 2 unidades em Venâncio. E ainda o patrocínio de Aliança Imóveis, na Júlio de Castilhos 1202. Acesse o site aliançaimoveisva.com.br. O telefone é o 3741-8114. Seu sonho da casa própria, do terreno para você adquirir e construir então sua residência, está em Aliança Imóveis. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso podcast o Júnior Chu para falar sobre uma das marcas mais tradicionais de Venâncio Aires, a Padaria Chu, que comemora 85 anos. E aí, Júnior, boa tarde. E aí, boa tarde, Dani. Tudo jóia? Tudo tranquilo. Boa tarde também para o pessoal que está ouvindo de casa aí da 105, o pessoal vendo o nosso podcast. É um prazer estar aqui, né? E falar da nossa empresa, que esse ano nós estamos completando então 85 anos de aniversário, que meu avô é o que criou lá no interior do Palanque. Então, estamos aqui para contar essa história que é bem bonita para ser contada. Saiu um caderno especial aí no Jornal Folha do Mate, bem bacana, contando parte dessa trajetória. Por óbvio, você não estava lá no início, mas dos relatos aí dos teus familiares, pais, como é que foi esse início da Padaria Chu? Dani, é o seguinte, é uma padaria já existente, que era do seu Neco Padeiro, que existia lá na Picada Chu, no Palanque. Picada Chu já era só Chu que tinha lá, né? Um corredor lá no Palanque, no interior do Palanque, né? Perto do Erval, lá embaixo. E a padaria, meu avô, junto com o irmão dele, fizeram a compra desse Neco Padeiro. Na época a padaria era bem sedimentar, tinha poucas coisas, eram umas latas... Artesanalzão, umas latas de pão, uns coxos, né? Que um tempo atrás não existia a maceira que a gente tem hoje, então eram uns coxos de madeira, que hoje, para se pensar, parece um coxo tipo que um animal come, vamos dizer assim. Então se fazia os pães ali dentro e um cilindro a tração animal. Então era um cavalo que girava o moinho para amassar o pão, vamos dizer assim. E eles compraram com a ajuda do pai deles, né, com o meu bisa, né, compraram com a ajuda, e de vizinhanças ali perto, que eram parentes, que tudo era Chu. Ajudaram eles com o valor emprestado, né, pegando dinheiro emprestado, para comprar essa padaria. Meu avô comprou junto, né, com os dois, só que meu avô sempre foi um sonhador de música. Ele queria ser músico, e ele foi para fora estudar, foi para São Leopoldo, e lá... estando em São Leopoldo para estudar música, e ele precisava se manter em São Leopoldo. E daí ali que foi um ganho muito grande que teve até para nossa cidade, que meu avô foi trabalhar na padaria Moderna, que se chamava, em Novo Hamburgo. Que na época, moderna, era moderna mesmo, sim, já na época lá de 38, 39, vamos dizer assim. Meu avô trabalhava no período da noite e de dia estudava música. E num dia ele veio para cá e viu que a condição da padaria não tinha se deslanchado com o irmão, só o irmão tocando e coisa. E então meu avô voltou a Novo Hamburgo, só acabou o estudo e voltou e assumiu sozinho a padaria. Ele comprou a parte então do irmão dele, que na realidade não tinha conseguido pagar nada desses empréstimos pegos com o pai, com o parente. E ele assumiu sozinho. Então, ele assumiu ali em 38 sozinho. Depois ele veio ao centro do Palanque, que eles trabalharam até
73 ali, por bastante tempo ali, eles trabalharam na padaria, eles faziam... Meu pai começou a trabalhar ali também no palanque, junto com meu tio Roque, né? Que os dois eram sócios aqui em Venâncio junto. O Canhoto, que todo mundo conhece. E eles começaram ali. Em 73, daí eles vieram para a cidade. Veio o Roque e o meu pai, vieram para a cidade, o pai tocando aqui. E depois de um período, o Roque foi a Veracruz, se desligou da empresa, foi para Veracruz. E meu pai assumiu sozinho. Então, desde 73 até agora, então tá na nossa família, vamos dizer, tipo, já tá desde 38, mas na nossa família que eu tô dizendo é no meu pai assumiu em 86, sozinho, de 73 a 86, foi 2 sócios, né, o meu pai e o Canhoto, e depois, de 86 para cá, tá só meu pai, e em 2010, com o diagnóstico do meu pai de doença, que foi descoberto, meu pai se afastou. E daí entrou a terceira, tipo, nós já vínhamos trabalhando, fazendo uma sucessão familiar e ela foi agilizada com isso. E em 2010 entrou o Eduardo, já estava trabalhando na padaria de Lajeado, e eu estava trabalhando aqui junto com meu pai e com a minha mãe. E eu tinha um irmão fora, que era o Rodrigo, e o Gustavo era muito novo. E em 2010 aconteceu isso, e daí meu pai disse, tá, vai ter que abraçar a causa e vamos ter que fazer. Eu vou quando eu puder te ajudar, né, nas minhas limitações. E graças a Deus, isso, tipo, o pai sempre foi um cara muito bom com a gente, minha mãe também, de acreditar na gente, confiar na gente e, tipo, dar essa oportunidade pra gente. Isso, até na entrevista que eu fiz na Folha do Mate, a Cassiane até diz, tem esse negócio de que é difícil uma sucessão familiar, assim, de passar... Deus, não, eu acho que é difícil, até porque a gente está agora pensando na nossa sucessão, porque nós temos mais filhos e coisas, né? Cada irmão tem uma família, vamos dizer assim. Mas, tipo, a do meu pai para nós, foi mágica. Eles ajudaram muito nós, porque eu sempre falo que eu acredito que a nossa geração não conseguiria trabalhar no tempo deles. Eu acho que nós não estaríamos adaptados no modelo que eles trabalhavam. E eles trabalhavam muito, muito. Hoje, a gente vê isso, que as pessoas não trabalham mais, tem a qualidade de vida junto, né, englobado. E a gente, claro, não estou dizendo que a gente não trabalha, sim, a gente trabalha bastante, mas eles... trabalhava das 4 da manhã às 9 da noite, vamos dizer assim, sabe? A gente não faz mais isso, a gente quer ver o filho da gente, a gente quer levar o filho na escola, quer talvez conseguir almoçar com eles. Então, coisas que um tempo atrás eles abriam mão de algumas coisas por o bem profissional. E até a própria globalização, que ter sido tão rápida agora nesses últimos anos, eles não iam acompanhar num período agora. Então, eu sempre falo que foi muito boa o período da nossa sucessão, que eles pegaram tempo de um jeito de administração, e depois que houve essa rápida globalização, a gestão nossa foi reformulada para o tempo atual. Foi naquele momento de transição, certo, né? De vocês entrar para pegar um novo período. Assim. Um novo período, e daí a gente foi e a gente, a gente tem que fazer uma coisa nova na padaria. E daí o que a gente fez? Porque não adiantava a gente só estar lá uma peça nova lá, antes era o Zé Chu, agora é o Eduardo, na época era mais eu e o Eduardo, né? Eu e o Eduardo, e vamos seguir o mesmo taco, sabe? O Rodrigo estava quase vindo, sabe? Ele estava na faculdade, ele foi depois ele ingressou, mas no início era só nós, vamos ficar aqui fazendo as mesmas coisas. Daí não tá certo. Então a gente deu uma reestruturada na padaria, viu coisas que a gente fazia que o mercado foi englobando, fazer praça. Todo mundo vai se lembrar que o meu pai lá no palanque entregava pão de charrete. Eles enchiam uma charretezinha com cavalo e entregar de porta em porta, ou de bodega em bodega, vamos dizer assim, para não dizer bar em bar, né? E isso veio para a cidade também, um pouco mais moderno, entregando de fiorino, né? Nós tínhamos uma época, nós tínhamos 6 fiorinos fazendo só isso, entregando de bar em bar, de porta em porta.
ia reabastecendo, passava de manhã, passava de tarde, trocava os pãozinhos. O que foi ocorrendo? A globalização foi pegando, começou o pão congelado a entrar em vários lugares e a gente começou a ver que, tipo, isso era um trabalho fadado ao fim. Tinha uma data de validade. Tinha uma data de validade. Tipo, hoje tem gente que faz ainda? Sim, tem gente que faz ainda. Mas é aquela, tipo, tem mercado... O mercado é pequeno para isso. É uma entrada pequena, porque, tipo, vai ter serviço para 1, 2. Ia estar focando um esforço em algo que não ia trazer uma que a gente não focava. Então, a gente avaliou primeiro as coisas que a gente tinha que cortar da carne. Nossa, né? Ó, vamos parar com isso aqui, vamos parar com isso ali. E vamos focar. A gente tinha mais casas. Ó, a gente tinha em Mato Leitão, tinha casa também, tinha em Santa Cruz. Vamos cortar da carne as coisas que a gente... E vamos centrar no que a gente quer. Daí a gente centrou Lajeado, a filial do centro que a gente tem, que é ali no Centro Comercial Aparecida, e a Matriz. Ó, a gente vai centrar nesses 3 pontos e a gente vai querer que o cliente venha para dentro das nossas casas. Isso é a nosso coisa. Ah, a gente viu isso sozinho? Não, a gente não viu sozinho. A gente pegou, foi a São Paulo, foi procurar cases de padarias lá fora que estava dando certo. O que os caras estão fazendo? Porque em São Paulo, o que a grande briga de São Paulo tem? É com os hipermercados, supermercados, os caras são muito grandes. Tipo, e como é que as padarias estão indo bem lá? Por que eles estão indo bem? Porque eles estão fazendo uma coisa diferente. O que eles estão fazendo diferente? Fazendo o cara vir lá dentro, comer lá dentro. Que era uma coisa... Não pegar o pão e levar para casa. Não, isso. Que um tempo atrás, a gestão, o que era? Era tu ir na padaria, tu pegar uma cuca, tu pegar um bolo, tu pegar um pãozinho, tu pegar um presunto, um queijo e ir para casa comer. Ah, eu quero vender isso? Sim, quero. Mas eu também quero fazer que o cara vai lá fazer um programa na padaria. Ele cria uma rotina de estar lá. Ele cria uma rotina. Tipo, tanto uma rotina, tipo, é bom ir na padaria tomar um café antes de trabalhar. É bom ir na padaria com o meu filho tomar um café, porque eu dou uma atenção para ele, que eu tenho isso. É bom eu ir com meus amigos na padaria tomar café. Então, a gente começou a criar eventos de pessoas dentro da padaria. É bom eu me reunir com o Dani ou com qualquer outra pessoa lá para nós discutir um assunto, fazer uma mini reunião num lugar que é neutro, que não é na minha empresa, não é na tua empresa. Então, tipo, é uma coisa que a padaria foi... que a gente viu. Ponto de encontro. Isso, e a gente viu lá fora que era uma coisa assim, a gente, tipo, sacou. Claro, a gente não consegue colocar tudo que tem lá aqui dentro. Porque, tipo, um mercado muito maior lá, tudo é maior, o valor agregado das coisas tudo maior. Então, o que a gente fez? A gente foi para lá, viu, não, isso aqui é legal, isso aqui dá adaptar, isso aqui dá, isso aqui não dá. E daí a gente trouxe a ideia e disse, bom, agora vamos botar no papel. E deu muito certo. Nossa primeira que nós fizemos foi a filial do centro, que a gente reformou, que a gente pegou as 3 casas na época e viu assim, não, o que está na... Vamos, tipo, não, essa aqui tá a pior. Então, vamos reformar essa e ela tem que dar, porque uma reforma numa padaria hoje, o valor é muito grande. Tipo, os investimentos é muito grande, tipo, os balcões são... balcão de refrigeração, essas coisas, tudo é muito caro. Então, a gente fez ali, vamos fazer ali, que é o lugar até menor, tem 49 metros quadrados, só a área de atendimento. Vamos fazer ali, vamos ver. E a gente fez e deu um up. Deu opa. Daí no outro ano a gente já fez lá em cima na Matriz. Na Matriz foi muito grande, né? Tipo, foi assim, uma reviravolta, assim, foi um disjuntor de um jeito e do outro, né? Tipo, eu até sempre brinco que a gente chegou num dia com um caminhão, a única coisa que a gente deixou lá foi o ar-condicionado. O resto foi tudo embora. E a cadeira da menina do caixa. São as 2 coisas que a gente... Louça, tudo, de louça a balcão, foi tudo novo. E daí, tipo assim, quem entrou, que a gente demorou uma semana para montar, quem entrou no outro dia não sabia onde estava, né? Era uma coisa assim. Então, isso a gente remodelou a padaria e foi um sucesso bastante grande, sabe? E vamos fazer um comparativo aí, Júnior. Claro, dadas as proporções, mas o que vocês fizeram foi talvez impensado, mas foi o que teu avô fez lá atrás, né? Quando ele teve que trabalhar lá em São Leopoldo, viu um conceito numa cidade maior e trouxe para cá. O meu avô, cara, ele teve isso, assim, eu posso falar eu não tenho um dado, mas o meu avô falava que ele que trouxe o pão cacetinho para a cidade, o pão francês.
Ele disse, porque aqui só existia o pão d'água, né? Que você tinha o pão d'água de quilo e de meio quilo. Era um pãozão desse tamanho. E lá eles já estavam fazendo pão francês, pão cacetinho, vamos dizer assim, de 50 gramas. E aqui não estava tendo isso. E quando ele veio um final de semana para cá, ele até ensinou um colega de serviço, que tinha uma padaria aqui no centro, ensinou tipo, porque no interior, como é que ele ia entregar cacetinho de charrete? Sim. Não tem como. Então, ele sempre falava que ele foi o responsável pela vinda do pão francês para a cidade de Venâncio Aires. Tão tradicional aí nas nossas mesas. E Júnior, fazendo essa comparação aí também lá do início, que tinha talvez pão d'água, o pão de milho, que talvez eram carro-chefes da padaria Chu. Hoje, se a gente for comparar aqui, que dá para dizer que são os principais produtos que vocês têm? Dani, assim, ó... De aumentar um monte, né? Foi a pergunta que a Cassiane me fez, né? Qual que é o teu carro-chefe hoje? Porque meu carro-chefe, um tempo atrás, era o meu pão de milho. O pão de milho, o pessoal pegava, que tinha um expresso cruzador, que ficava perto da padaria. Vinham os caminhoneiros ali, eles enchiam os caminhões para ir levando de filial em filial, porque tinha um venancearense que morava lá no Paraná, que morava em São Paulo, que morava na Argentina, eles tinham filiais que eles... matavam a saudade de Venâncio através do pão. E isso foi indo. Hoje, eu não sei te dizer especificamente é esse produto. Por quê? Porque o nosso leque cresceu muito. Sim. A gente tem muito produto hoje. Desculpa. A gente foi crescendo. E isso foi a diferença que fez bastante para nós isso. Que a gente não focou num produto. Tentou... O nosso diferencial hoje, se eu te falar qual é o teu diferencial de produto, eu vou te dizer, meu diferencial hoje é a variedade que eu tenho no meu balcão. Porque eu tenho certeza que hoje, na nossa cidade, não tem nenhuma padaria com a quantidade de variedade exposta diariamente que nós temos. Sabe? Então, a gente tem muita variedade todos os dias nas nossas casas, sabe? Então, o nosso diferencial hoje de produto é isso. Entregar uma variedade para o cliente. Bom, a gente está falando com o Júnior Chu no nosso A Voz do Empreendedor, com oferecimento de Compumate Softwares Corporativos, Unisc Universidade de Santa Cruz do Sul, JM Automóveis e Aliança Imóveis. Júnior, algo que te perguntei lá no ano passado, quando a gente falava dos 84 anos da padaria Chu, eu acho que é sempre bacana enaltecer no quadro do A Voz do Empreendedor, que são as ligações que as empresas têm com a comunidade. Teu pai era uma pessoa muito ligada aí com CTGs, isso carrega com vocês, aí, com os filhos, e ligação com clubes de serviço, ONGs que acabam se envolvendo. O quão importante é esse aspecto social, essa ligação com as entidades que vocês acabam herdando dos pais de vocês. Sim. E também carregando para a empresa. Sim, Dani, a gente tem bastante ações que a gente faz e não fica divulgando, tá? E que a gente visa ao bem das pessoas. Lá no final, a gente não precisa estar falando para o outro que eu fiz um bem para aquela pessoa. Sim. Então, a gente tem diariamente, a gente faz doação de produtos. A gente faz todos os dias, de segunda a sábado, só domingo que não, para o Comitê da Fome e para o João 23, que eles passam na padaria e a gente separa os produtos e eles fazem o café da manhã, eles passam de manhã cedo, recolhem para fazer o café da manhã de crianças, pessoas carentes. Então, eles fazem o serviço de montar dão um lugar para essas pessoas pegar. E a gente dá o produto para eles fazer isso, sabe? Sem contar nas outras atividades, sempre tem que, tipo, vou fazer uma ação social, isso aqui, tu consegue me ajudar? Um pão de galinha, tu consegue isso, consegue... Então, a gente sempre foi bastante parceiro da comunidade, porque é uma coisa que vem lá do meu pai, isso do meu avô, sempre foram bastante humanos, né? E a gente continuou com isso e continua até hoje. A gente até começou agora também com um projeto novo, assim, nós compramos esse ano, a gente modernizou a nossa fábrica da padaria, né? A gente até quer, próximo passo, montar uma indústria de congelados, né? E a gente comprou já maquinários novos e coisa. E esse ano ano passado para cá, a gente comprou uma máquina de salgado muito grande, faz pastel toda automatizada.
E a gente começou até com mais um projeto, assim, até eu conversei já com a Sara da Rosa, agora também, para talvez fazer para Paresp, fazer essas pasteladas, Sim. tipo que eu entro com todo o serviço, dou para eles, meio que só o custo de matéria-prima, a mão de obra eu vou dar, por essa parceria aí de fazer a comunidade cada vez crescer mais. Que bacana. E Júnior, já pensando 85 anos e nesse processo de sucessão que vocês já começam a ter no papel ou pensar para os próximos anos, enfim, décadas, como é que vocês estão começando a alinhar o futuro da Padaria Chu, quando a gente vê que tudo passa tão rápido, Sim. logo a 100 anos, uma empresa centenária em Venâncio Aires, quais são Sim. os sonhos de vocês? Dani, a gente quer perpetuar a padaria, tá? Vou te dizer, assim, a gente tem a fórmula hoje? Não, a gente não tem a fórmula hoje. Até porque a gente é novo ainda, né? Tipo, eu tenho 37 anos, né? E meu pai fez a sucessão dele com 55, né? Então, tipo assim, eu teria mais 20 anos para fazer essa... Ele começou com 55, né? E ele começou cedo, vamos dizer assim, né? Porque... Então, a nossa ideia, tipo, no momento, é perpetuar a empresa. Sim, está fazendo 85 anos agora, mas conseguir fazer 100, quando vê 110, 120, 130, e assim vai, né? Ela perpetuar. Tanto que a gente quer começar uma coisa maior, que é uma indústria, né? Que, tipo, então, se a gente começar com uma coisa maior, a chance dela perpetuar também é maior. Então, a gente quer isso, deixar a empresa, tipo... Eu contribuí no meu período, sei lá se vai entrar não sei o que vai ser, se vai ser meus filhos, os filhos de algum dos sócios, geração. Ou se vai ser uma gestão administrativa, né? Então a gente não tem esse ponto porque a gente, tipo, a gente está com 37 agora, né? Eu tenho bastante lenha para queimar e bastante coisas, vamos dizer assim, por fazer por essa empresa ainda, sabe? Sim. Então, tipo, essa empresa, ela tem bastante coisas que dá para fazer por ela, para ela nos dar retorno, tanto financeiro quanto de satisfação também, né? Tipo, porque o empresário é movido a novos objetivos, de coisas... Novos desafios, né? Tipo, a gente movido ao desafio, né? Tipo... Porque se tivesse na mesmice só pela rentabilidade financeira, talvez aquela padaria que vocês assumiram, ela poderia continuar andando daquela maneira acredito que sim, Dani. Acredito que aquele podia ter deixado do jeito que estava, tipo assim, vou viver aquela vidinha ali, tá jóia. Só que não adianta, né? A gente quer mais e, tipo, a gente chegou num ponto que a gente agora quer um pouco mais. Tipo, eu tenho uma visão muito assim, tipo... de cada vez querer mais, tipo assim, nunca estou satisfeito no que tem. Então, estou aqui, eu quero chegar ali. Eu cheguei lá, eu vou procurar uma coisa na frente, tipo, eu sempre quero uma coisa a mais. Tipo, a nosso passo agora, tipo, agora nós estamos tô até com os orçamentos tudo na mesa, nós estamos em fase de conclusão de derrubar todo o prédio da padaria lá em cima, na parte da produção, né? A parte de trás. Isso, toda a parte de trás. Que a parte da frente, a parte da frente foi toda refeita, né? Quando eles compraram lá, esse prédio foi comprado em 56, em 73 que eles vieram para cá. Mas a parte da frente, nesses primeiros anos ali, de 70 e poucos a 80 e poucos, a parte da frente foi toda refeita. Acho que foi nos anos de 86, 87, foi toda refeita. E a parte de trás foi só, tipo, melhorando. Aqui, puxa dali. Então, tipo assim, ajeitando conforme a necessidade. Conforme a necessidade. Então, chegou um ponto agora que, tipo, a gente quer partir para um outro mercado que, tipo, não, isso ali não tá nos atendendo. Então, a nossa ideia agora é nós parar uns 3 meses de produção, 2, 3 meses, e derrubar tudo e fazer um pré-moldado, né, que é uma obra mais rápida, e fazer uma central de produção ali, sabe? Mas... a gente está assim com medo, porque onde vai botar a produção nesse período, porque parar não pode parar, né? Sim. Então a gente está alinhando as coisas. Estamos vendo prédio externo para alugar, para transferir a produção por um período. Estamos analisando, mas é um próximo passo. Esse próximo passo é bem importante para nós, bem importante, porque ele vai dar
ele vai dar a base pro futuro da padaria, sabe? Então, tipo, onde a gente quer chegar. Então, a gente vai ter uma estrutura melhor, muito maior. A gente vai fazer de 2 pisos, né? Para ter mais chão para correr. E nisso fazer o da Padaria Chu e para mais cantos que além da É a nossa ideia, sabe? Tipo, a gente tem hoje bem localizado, né? Nosso Venâncio e Lajeado, que a gente onde tem unidades. Claro, a gente tem muito nome ainda em Santa Cruz, sim, porque já teve uma unidade lá. A gente teve muito sucesso durante as Outubers, que a gente expôs no Café Colonial lá. Criou uma marca muito forte. Criou uma marca muito forte lá, né? O nosso nome. Mas a gente quer fazer o seguinte, a gente quer levar isso para, vamos dizer assim, numa macro região, né? Tipo, não estou dizendo nem em todo o estado no primeiro momento, mas numa macro região, sim, tipo, chegar até um pedaço da serra, vamos dizer assim, e indo, porque uma coisa eu tenho na cabeça e os números nos mostram isso, que nós temos qualidade de produto, porque nós vendemos bastante, nós vendemos bem, e o pessoal fala bem disso. Então, tipo, se a gente conseguir escalonar num número maior e manter o nosso mesmo produto que nós temos, eu acho que é uma receita de sucesso antecipada. Então, tipo, a gente tem que só cuidar. Tipo, até no maquinário, agora que eu fui atrás, eu demorei 4 anos para comprar a máquina. Tipo, namorando, eu ia ver uma, ia para fora, viajava, ia, coisa. Porque eu sempre falava que as máquinas, a gente tinha que se adaptar à máquina. Nossa receita tinha que se adaptar à máquina. Isso era uma coisa que na minha cabeça não entrava. Tipo assim, não, eu não posso trocar minha receita, que eu estou vendendo um produto, dos salgados, que é o que eu mais vendo, que é o meu pastel, todo mundo fala, sim, tipo, fala bem, né? E eu vou adaptar ele para rodar dentro de uma máquina. Não. É a máquina que nós estamos comprando, um investimento maior, que o cara que está produzindo essa máquina, ele vai ter que vir aqui e dizer, não, beleza, a minha máquina eu vou ter que fazer isso para se adaptar na receita desses caras aí. Então, tipo, a gente demorou um bom tempo e agora a gente achou. Sim. Sabe? Então, tipo, ela tá rodando já estou um ano já com essa máquina rodando. Tipo, a gente não faz mais pastelzinho na mão, como que era o tradicional, agora é tudo em máquina, em linha. E antes eu fazia 600, 700 por hora, eu faço 2.500, 2.700 por hora. Sim. No mesmo produto. E com uma padronização, uma quantidade de produto utilizado. Sim, não, ela bota, a gente programa ali por peso, né? Tipo, eu quero tantas gramas de recheio, eu quero tantas gramas de massa, e ela toca, né? Então, tipo... E assim vai marcando a essência da Padaria Chu. Isso, vai mantendo, porque a gente consegue manter o padrão, porque cada dia que se passa, o mercado está se tornando mais exigente, né? Isso é nítido, sabe? Então, tipo, que um tempo atrás tu fazia assim, cara, tu tem que manter ele sempre assim, porque o cliente, ele viu, ele foi lá comprar assim, tu tem que entregar para ele depois assim. Então, a padronização de uma máquina dessa é muito boa. Júnior, quero te agradecer, parabenizar a ti, a toda a família e também a equipe de colaboradores, com certeza importante nessa trajetória, e que seja um caminho de muito sucesso para vocês, que em breve a gente esteja te recebendo aqui de novo para contar essas novidades aí, de quem sabe o lançamento dessa nova fase da Padaria Chu. Dani, eu fico muito faceiro com isso e com certeza quero voltar aqui para contar quando a gente estiver startando mais um projeto, que é um projeto inicial que tem tudo para nós chegar num caminho muito bonito. E que bacana, que é bom que mostre o desenvolvimento da nossa cidade também, junto da empresa, obviamente. Sim. Carrega todo o município. Valeu, Júnior. Obrigado, Dani. Muito bem, Júnior Chu, contando um pouquinho dessa história dos 85 anos da Padaria Chu. Que legal, né? A gente poder compartilhar uma trajetória de uma empresa com 85 anos de atuação na nossa capital do chimarrão. Quantas histórias e quantas lembranças que também, com certeza, que você está nos acompanhando agora, tem de ir a Padaria Chu, seja acompanhado de algum familiar, de algum amigo, de ter esses encontros, como o Júnior mencionou, que é uma das propostas de proporcionar esse momento em que você pode se reunir com amigos, familiares, com colegas de trabalho, em um ambiente agradável como é a Padaria Chu. E
vê que essa empresa aí tem o objetivo de crescer e se desenvolver cada vez mais, e a gente aqui no A Voz do Empreendedor vai trazendo sempre essas informações, contando as histórias e trazendo as novidades, com o oferecimento de Compumate Softwares Corporativos, Unisc Universidade de Santa Cruz do Sul, JM Automóveis e de Aliança Imóveis. No nosso próximo episódio, a gente conversa com um dos nossos parceiros aqui, o Moa Terres, da JM Automóveis, comemorando 10 anos nesse mês de março, e a gente também vai contar um pouquinho dessa trajetória profissional aqui. Fique ligado.